Ao vivo! É isso aí, acho que já estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu sou o Renan Batistella, sou da área de treinamento também do Grupo de Diversidade e Inclusão da Vagas.com. E vocês devem estar se perguntando aí, algumas pessoas que estão nas redes da Talento Incluir, né? Quem é essa pessoa? A gente está fazendo hoje aqui uma live em parceria com a Talento Incluir, então por isso que vocês estão me vendo aqui hoje. Essa live também está sendo transmitida no Facebook do Vagas for Business e nas redes da Talento Incluir, tanto no YouTube quanto também no LinkedIn, né? Então, essa live hoje é em parceria. Bom, deixa eu fazer a minha audiodescrição aqui. Eu estou aqui no meu quarto, estou fazendo essa live da minha residência. Estou aqui com uma camisa verde, estou aqui num cenário onde tem um móvel atrás de mim, com algumas luminárias, alguns objetos, uma parede cheia de post-its colados na parede. Então, essa é a minha audiodescrição. Tem um pouco de barba, o meu cabelo está bem curtinho. Acho que esse sou eu. Estamos aqui também com a nossa intérprete de Libras, a Jade, que vai nos ajudar aí também com essa transmissão dessa live. Como eu disse, essa live é uma parceria do Vagas for Business com a Talento Incluir. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, atual, que deve fazer parte das discussões aí de todas as pessoas que trabalham com RH, em especial recrutamento e seleção. Rótulos que afetam a contratação de pessoas com deficiência. Vocês já devem saber, né, mas existe uma lei, a Lei 8.213, de 1991, que obriga as empresas com mais de 100 colaboradores a contratarem profissionais com deficiência. E de lá para cá, são mais de 30 anos que essa lei está em vigor. Apesar do crescente número de pessoas com deficiência no mercado, as contratações ainda representam um número muito baixo. Apenas 1% das vagas CLT são preenchidas aí por pessoas com deficiência. E para falar desse assunto, nós vamos contar aqui com todo o conhecimento da Tabata Contre, da Talento Incluir, ela que é consultora especializada na inclusão de profissionais com deficiência no mercado. Tudo bem, Tabata? Oi, Renan! Oi, Jade! Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, sim, Renan. Muito legal ver você aqui, muito legal ver a Vagas invadir aí o canal do YouTube e do LinkedIn da Talento Incluir, e a Talento Incluir invadir aí o Facebook da Vagas. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não está me vendo, mas está me ouvindo, eu sou Tabata Contre, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e compridos, meio castanho, meio loiro. Eu estou na sala da minha casa, tem um quadro bem colorido atrás de mim, e eu estou usando um casaquinho rosa e uma blusa cinza. E tem um detalhe que as pessoas não veem, mas que ele existe. Eu sou cadeirante, tenho uma cadeira de rodas aqui embaixo. Muito bom. Que a gente possa se invadir mais vezes, né? E trazer esses conteúdos aí para os nossos clientes, para os nossos seguidores, conteúdo de qualidade aí. Então, eu queria agradecer em nome da Vagas.com por vocês terem topado aí fazer essa live. Acho que vai ser muito legal aí para quem segue a gente ter esse conteúdo aí vindo de você, Tabata. E a gente vai fazer aqui num formato meio entrevista, né? Então, eu tenho aqui algumas perguntas, tá, Tabata? Mas fica à vontade para você responder da sua forma, e acho que a gente pode trazer outros conteúdos também nas nossas falas aí. Eu tô adorando ser entrevistada por você, Renan. Geralmente eu aqui tô no papel de entrevistadora, então para mim tá tudo lindo hoje. Não, você é a celebridade. Gente, muitas pessoas não sabem, mas a Tabata é atriz, ela já atuou em uma novela, ela foi a primeira cadeirante a atuar numa novela. Fiquei sabendo também que ela participou do Teleton recentemente, então super lisonjeado aqui em te entrevistar hoje. Vamos lá então, Tabata, tem algumas perguntinhas aqui. A primeira é a seguinte: por falta de conhecimento, algumas empresas deixaram de chamar para entrevista candidatos com deficiências mais, entre aspas, aí, severas, né? Pois associam essas deficiências a doenças. Como que a gente pode mudar essa visão? Você concorda com esse cenário que eu disse aqui? Você acha que é assim mesmo? É assim mesmo, depende muito do nível de maturidade e entendimento. Vamos entender que cada empresa está em um momento diferente da inclusão.
Algumas empresas começaram mais cedo, lá atrás, outras estão começando só agora. Então, eu acho que a dúvida leva a ter essa atitude de não chamar pessoas com deficiências consideradas mais severas. Mas vamos fazer uma pausa aí para falar desse negócio de deficiência leve e severa? Uhum. A gente costuma classificar a deficiência em leve e severa pelo que a gente está vendo. O que a gente está vendo? Como a pessoa se apresenta fisicamente. Então, é comum as pessoas dizerem que uma pessoa que é cega ter a deficiência severa, e a pessoa que tem baixa visão tem a deficiência mais leve. A pessoa que é cadeirante, como eu, tem a deficiência mais severa do que uma pessoa que anda de muleta, que tem a deficiência mais leve. Uma pessoa surda tem a deficiência mais severa do que uma pessoa que tem baixa audição, por exemplo. Mas eu quero dizer que isso é um equívoco, porque o que faz a deficiência ser leve e mais severa vai além do que a gente está vendo. Na verdade, é o que a gente não está vendo. E o que a gente não está vendo? O quanto essa pessoa tem de acesso à informação, como é a vida social dela, né? Se ela tem uma família que incentiva, vai para a vida, acredita nos sonhos, ou se ela tem uma família que super protege, que cria numa redoma de vida, ou ainda uma família que abandona. E o quanto essa pessoa entendeu a deficiência dela e superou, buscando alternativas de ficar mais independente possível, independente do grau de deficiência aí. E o perfil, que é de cada um. Às vezes, aquela pessoa que você pensou que tivesse a deficiência mais severa, pode dar mais trabalho do que aquela pessoa que você achava que tinha deficiência mais leve, porque a vida da pessoa andou. Então, pessoa uma pessoa cadeirante, que é tetraplégica, que aparentemente tem a deficiência severa, estuda, namora, beija na boca, vida normal. E aquela pessoa de muleta, que aparentemente tem a deficiência mais leve, pode ser que ela não tenha tanto acesso à informação, que ela não arrume nem namorado por causa da deficiência, e que ela não se aceita ainda. Então, a fumacinha como chama? Incenso? Incenso. Eu botei um incenso aqui, mas acho que a fumaça está muito aqui no vídeo. Tá tranquilo. Né, gente? E é isso. Então, é um equívoco a gente entender, a gente classificar a deficiência só pelo que a gente está vendo, né? O buraco é muito mais embaixo, a gente precisa entender, conhecer a pessoa. Mas, de fato, Renan, algumas empresas deixam de chamar algumas pessoas para entrevista, não acreditando no potencial delas, sem ao menos dar a oportunidade de elas mostrarem do que são capazes. Legal. Então, deficiência é deficiência, então não importa se é mais severa, se é mais leve, enfim, todo mundo tem a capacidade aí de desempenhar bem um papel dentro de uma empresa tranquilamente. Não tem essa então, né, Tabata? E tem momento de vida, né, Renan? Cada pessoa, assim como cada empresa está em um momento, em um grau de maturidade e entendimento da lei de cotas, cada pessoa está em um momento de maturidade e entendimento da sua deficiência, né? Da sua relação com o que aconteceu com você. E é muito importante enfatizar que deficiência é diferente de doença, são coisas totalmente diferentes. É verdade. Muito bem pontuado. Pessoal, eu estou vendo aqui que o pessoal está comentando aqui. Vocês podem mandar as suas perguntas também. Agora nós temos duas produções, a produção da Talento e a produção do Vagas. Então, o pessoal está de olho aí nas perguntas. Vocês podem mandar, que depois a gente tira um tempinho aqui para responder. Tá bom? Vou seguindo aqui. Falar sobre deficiência ainda não é natural, a gente percebe isso. Muitas pessoas ainda têm a imagem, né, de que as pessoas com deficiência ficam em casa, que são incapazes de trabalhar. E diante do trabalho que você desenvolve aí na Talento Incluir, Tabata, como que você enxerga o comportamento das empresas e das pessoas com deficiência? Bom, gente, olha, a gente está vendo neste momento que ficar em casa não é sinônimo de não trabalhar. Afinal de contas, estou na minha casa, você está na sua casa, está na casa dela. Eu acho que falta bastante informação ainda. Aliás, o preconceito é resultado da falta de informação. Eu penso e sinto algo antes de conhecer aquela pessoa ou aquela situação, e nesse caso, a população com deficiência. Então, a dica aqui é que a gente dissemine mais e mais informação
para que a opinião sobre a realidade das pessoas com deficiência seja mais coerente. É claro, tem gente com deficiência que ainda não saiu de casa para trabalhar e nem trabalha em casa porque não teve oportunidade. E aí a gente tem que entender a realidade de cada pessoa. Mas as empresas, de sua parte, precisam entender que se ainda não tem profissionais capacitados, e olha que tem bastante, a gente vem percebendo, né, Renan, nos nossos processos seletivos, o banco de candidatos aí da Vagas é enorme, de candidatos com deficiência, da Talento Incluir também, a gente vem percebendo o interesse da população com deficiência em se informar, em estudar, em fazer uma graduação, fazer um curso técnico. A gente tem visto uma qualidade de currículos bem superior à que a gente via 10 anos atrás, mas, claro, ainda há profissionais com deficiência que não estão prontos para o mercado de trabalho. E aí, qual que é o papel das empresas? Capacitar. A capacitação é uma ferramenta aí para trazer pessoas em início de carreira, ou aquelas pessoas que estão com 50 a mais, 60 a mais, que estão desempregadas, não estão conseguindo se recolocar. Então, é uma forma delas reingressarem para o mercado de trabalho, aprendendo mais sobre tecnologia, se atualizando com o que está rolando no mercado de trabalho atual. E você falou aí do conhecimento, eu queria até fazer um gancho aqui, né? Que muitas pessoas, enfim, têm vários tabus aí em relação a pessoas com deficiência, justamente por isso, por falta de conhecimento. E aí eu queria aproveitar para fazer um jabá para vocês, uma publi, de que, gente, a Talento Incluir tem uns cursos muito legais. Eu tive a oportunidade de fazer o curso online, que inclusive é com a Tabata, e muito bom, gente. Então, assim, se você tem dúvidas, se falta conhecimento aí para você em relação a pessoas com deficiência, faz esse curso, esse online que eu fiz, o valor dele, inclusive, é bem em conta. E eu aprendi muita coisa, minha mente abriu, assim, então fica essa dica aí. Ai, Renan, nosso garoto propaganda! Olha, a gente fez esse curso, Renan, pensando na pessoa física mesmo, né? Porque antigamente só quem comprava nossos cursos eram empresas, e aí o valor é mais caro, porque a gente está falando de um número de pessoas grande, né? Mas quando se fala de pessoa física, a gente precisava ter um produto mais acessível financeiramente. E você sabe que várias pessoas com deficiência também compraram e estão fazendo e se atualizando? Que legal. É muito legal saber disso. Ó, a produção já colocou aí na tela, tá aparecendo aí o endereço, se você quiser saber mais informações sobre o curso aí da Talento Incluir. E não era esse, hein? Era o EAD, aquele o EAD. Esse aí é o essencial. Tá. Ó, tem para todos os gostos, gente. Depois vocês entram lá e vê o que mais cabe no seu bolso, nos seus objetivos. Mas, ó, super recomendo. Vamos lá. Terceira pergunta, Tabata. Assim como algumas empresas acreditam que pessoas com deficiência são incapazes de trabalhar e que não encontram pessoas qualificadas, existe uma outra realidade que, uma vez percebendo que as pessoas com deficiência trabalham, têm vida social, consomem, beijo na boca, que nem você fala, elas passam a ser vistas como super-heróis. A gente percebe isso também, né? Eu tenho certeza que eu já devo ter cometido essa gafe. O exemplo de funcionário da área, por exemplo, né? O exemplo de vida. Para não contribuir com esses rótulos, como abordar o assunto deficiência no ambiente de trabalho? De uma forma assim que a gente não vá para os dois extremos, né? Não fique nem tão aquém e nem tão além, né? É natural que a gente passeie pelos extremos quando a gente não está habituado a lidar e a conviver com pessoas com deficiência. É natural as pessoas com deficiência também passearem por esses extremos, dependendo do momento de vida em que elas estão. Quem nunca se sentiu o último pobre coitado da face da terra, ou ainda a última bolacha do pacote, dependendo do momento de vida, né? Mas é preciso a gente entender que não somos nem coitados e nem super, né? É preciso que as empresas também entendam que não somos coitados, incapazes, e não somos super-heróis, né? Existe um problema aí, porque quando nos acham... muitas pessoas com deficiência vestem essa roupa do super, só que é muito arriscado, porque a gente não é, e a gente não pode nem chorar, né? Quando nos colocam a roupagem do super. A gente chama isso de capacitismo, quando superestimam ou subestimam da nossa capacidade, né?
E eu acho que eu acredito muito no poder da informação e eu acredito muito no poder do protagonismo e da representatividade. Eu acredito que a gente só aprende consumindo conteúdo de pessoas com deficiência, lendo o que as pessoas com deficiência estão escrevendo, assistindo aos vídeos que as pessoas com deficiência estão produzindo, entendendo que as pessoas têm dores e prazeres, como qualquer outra pessoa, que a deficiência é uma característica importante e não pode ser ignorada, mas ela não é nosso valor. Ela não define quem a gente é, ela não define o nosso talento, ela não define a nossa competência. Só que quando nos dão parabéns pelo simples fato da gente estar vivendo a vida e pegando o busão para ir trabalhar, é como se a sua régua estivesse lá embaixo, você não esperasse nada de nós. E aí, quando a gente faz algo que te surpreende, você fala, nossa, mas eu que tenho 2 braços, 2 pernas, não faço nem metade do que você faz. Isso é capacitismo também, é muito perigoso, né? E é muito delicado isso, porque a mesma sociedade que me dá parabéns porque eu ultrapasso uma rampa arquitetônica ali na calçada, é a mesma sociedade que não faz acessibilidade na calçada, então é um pouco incoerente. Eu quero receber parabéns porque eu faço algo muito bem, né? Porque eu fiz bem o meu trabalho, porque eu, sei lá, estou tendo sucesso no que eu estou fazendo, não porque eu tenho deficiência e faço o que eu faço, mas porque eu sou uma profissional e faço o que eu faço, com a minha deficiência. Isso tem muito a ver com aquela expressão, né, de chamar algumas pessoas com deficiência de, como é que é? Especial, né? Especial é um termo bem equivocado, porque não tem nada de especial em não andar, não tem nada de especial em não enxergar, não tem nada de especial em não escutar. Eu quero ser especial por algo bom, algo que funciona no meu corpo, por algo positivo, não por algo que não funciona. E é também uma forma da gente meio que dar uma driblada ali, né? Tem gente que fala que tem medo de falar a palavra deficiência e fala assim, não vou falar que a Tabata tem deficiência, eu vou falar que ela é especial. Gente, não precisa. Não precisa mesmo, porque eu tenho deficiência. Deficiência é só uma perda de funcionalidade. Eu sou cadeirante, eu tenho uma deficiência. Eu não sou especial por causa disso, eu sou especial por outros motivos. Agora, se você falar que eu sou especial por causa da deficiência, é um termo equivocado mesmo. Sim, e essa questão do capacitismo também eu percebo que não é um termo assim tão conhecido pela grande massa. É impressão minha, Tabata? As pessoas percebem assim que tem gente que nunca ouviu falar disso, né? É verdade, Renan. Olha, o capacitismo sempre existiu, só não chamavam desse nome. O capacitismo nada mais é do que a discriminação direcionada a pessoas com deficiência, né? Então, sempre rolou situações de preconceito, sempre nos deram parabéns por sermos exemplos de vida e lições de superação, com aquela musiquinha triste de fundo que a tiazinha chora no sofá quando a gente via, né, algo relacionado à pessoa com deficiência. Sempre disseram, a sociedade, muito comumente disseram que não esperavam nada de uma pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência não poderia ser produtiva, que todas as pessoas com deficiência são iguais. Qualquer atitude que incapacite a pessoa com deficiência é chamada de capacitismo. Hoje tem nome. E é importante que tenha um nome. É importante que a gente saiba como chamar. Assim como o racismo é a discriminação direcionada a pessoas negras, assim como a homofobia é a discriminação direcionada à comunidade LGBTQIA+, assim como o etarismo é a discriminação direcionada às pessoas por questões de idade, ou porque eu duvido da capacidade de alguém que é muito jovem, na sua concepção, né? Ou uma pessoa de 40 anos como eu, que eu tenho 40 anos, se ficar desempregada hoje, talvez tenha dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, porque a gente vem de uma sociedade que é etarista. Assim é o capacitismo para as pessoas com deficiência. Quando uma empresa deixa de chamar alguém para entrevista por causa da deficiência, é capacitismo também. Quando a empresa contrata pessoas com deficiência só por causa da cota, também é capacitismo, porque aí deixa de contratar perfis, talentos, para contratar números e deficiência. Perfeito. Tem um comentário aqui da Carol Ignarra, que é também... lembrei, é Carol Inharra, é assim que fala, né?
Mas a gente já brasileirou o Guinarra então tá dela, bom. então a gente fala Guinarra mesmo. Porque eu lembro que no dia que eu fiz a live com ela, ela me corrigiu. Falei, queria lembrar, mas lembrei só depois que eu já tinha falado errado. Carol Inharra, mas a gente fala Guinarra. Então Enfim, tá acho bom. que tudo é Carol. É a Carol da Talento Incluir, nossa CEO Boa! fundadora. Então, ela comentou aqui, ó, a dica é entender a deficiência como mais uma característica, não é a nossa limitação e não define o nosso perfil. Belo comentário aí da Carol da Talento Incluir. Quem não segue ela aí, já aproveita e segue. Ô, Renan, Bom, quer um exemplo? O meu incenso está super fumacento, gente. não, mas tá tranquilo, Tabata. Quer um exemplo? O Stephen Hawking, que foi o maior físico cosmólogo do último centenário aí, é um cara que não mexia nada. É um cara que mexia um único músculo na bochecha e para falar ele ativava um sensor com esse único músculo da bochecha e ele tinha uma fala mecanizada, né? Transmitida pelo computador, porque ele não conseguia mais falar, ele não conseguia se mexer, ele não conseguia andar, mas ele descobriu buracos negros. Então, se a gente julga a pessoa pela capa, talvez a gente esteja perdendo um grande talento. Com certeza. Tem, acho que até um filme dele, não tem? É aquele A Teoria de Tudo? A Teoria de Tudo. É ótimo esse filme. É maravilhoso. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Existem diversos tipos de deficiência, cada uma pode ou não apresentar uma necessidade específica ao que se refere à acessibilidade. Como incentivar as empresas a desenvolver a acessibilidade, uma vez que promover essa acessibilidade pode estar associada a custos, né? E aí, essa leitura é uma leitura que precisa também se atualizar, porque a acessibilidade é uma parada que torna a vida de todo mundo melhor, não só a vida das pessoas com deficiência. E, parênteses que a gente está aqui falando da acessibilidade arquitetônica, porque tem outras dimensões da acessibilidade, né? Agora, se transformar um degrau, 2 degraus em uma rampa, alargar uma porta estreita, adequar um banheiro que não era adequado para pessoas com mobilidade reduzida, né? Ajustar a altura dos mobiliários, dos interruptores, isso demanda não um custo, um investimento, é uma mudança de mindset. Investir em acessibilidade não é custo, é investimento, tem que estar no planejamento das grandes empresas. O que não dá para ser feito a curto prazo, que seja feito a médio prazo, o que não dá para ser feito a médio prazo, que seja feito a longo prazo. Se não tiver aí no planejamento, nunca será feito. E aí, a acessibilidade arquitetônica é uma das dimensões da acessibilidade. Tem aí a acessibilidade atitudinal, que no final das contas é o que quebra todas as outras barreiras arquitetônicas, tecnológicas, enfim, porque eu estou falando do modo de pensar, né, dos grandes líderes e da população da empresa. Se a gente mudar essa chavinha, não é custo, é investimento, talvez mude tudo, né? A Carol Ignarra está aí vendo a gente, ela sempre fala assim, é mais fácil quebrar cabeça ou quebrar tijolo? Quebrar tijolo é mais fácil, mas quem manda quebrar um tijolo é uma cabeça. Então, se a gente mudar cabeças, não teremos nem tijolos quebrados e nem outros recursos de acessibilidade que a gente precisa. A gente também tem que falar da acessibilidade comunicacional, a gente tem a Jade aqui sendo nossa voz para as pessoas surdas, isso é tão importante. Aqui no começo da live, a gente se descreveu para as pessoas cegas entenderem quem está aqui, né? Como que a gente isso é acessibilidade comunicacional, né? E tem outras acessibilidades que a gente tem que falar também, que tem a ver com as ajudas técnicas que as pessoas usam para poder trabalhar, com as leis e regimentos da empresa, e por aí vai. Mas acho que enfim, a mensagem mais importante que você falou e que eu achei bem interessante é que não é custo, é investimento, né? É isso aí, é investimento. A gente tem que investir. Se a gente falar de mobilidade urbana, se a gente falar da porta da fora
da porta para fora da empresa, né, ter uma calçada que atenda uma pessoa em cadeira de rodas como eu, também atende um idoso, também atende pais com um carrinho de bebê, também atende alguém com um carrinho de feira, atende a todo mundo. Uma calçada mais larga atende as famílias que vão passear no fim de semana, atende a população que vai e volta durante a semana, em horário de trabalho. Então, a acessibilidade ajuda todo mundo, é bom para a vida de todo mundo. É verdade. Inclusive, população que consome, que, enfim, faz a economia girar também, né? Aí a gente está falando aí da população com deficiência, que é uma bela fatia aí, da pizza. A gente está falando de 24% da população brasileira. É uma bela fatia. Um tipo de deficiência, E que o mercado tem que ficar de olho aí, que está cada vez mais trabalhando mais, consumindo mais, ganhando seu dinheiro, gastando seu dinheiro, fazendo a economia girar, né? E também é cliente, eu sou cliente, né? Com certeza. E vamos falar agora de vagas, né? A maioria das vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência são em ocupações mais simples e de baixa complexidade. Queria ver depois se você concorda com isso, Tabata, porque estudos mostram que em menos de 10% das pessoas com deficiência ocupam cargos de liderança. Você acredita que a visão de que pessoas com deficiência não são qualificadas contribui para que as empresas não abram vagas em outros níveis? O fato de a maioria das vagas serem vagas de cargos de entrada é comum e é o caminho natural. Não tem problema a gente estar num cargo de entrada. O problema é a gente ficar no cargo de entrada para sempre, né? Acho que cargo de entrada já diz o nome. Entrada, estou entrando e vou subir, né, decolar minha carreira pouco a pouco. Ninguém começa lá de cima se não tiver preparo. É o caminho natural das coisas. A questão aqui, a gente vê mesmo muito a carreira das pessoas com deficiência estagnada em algumas empresas. A gente vem de um histórico em que as contratações começaram provocadas pela lei de cotas. Quando a gente contrata porque é lei, houve muitas histórias aí de vagas para pessoas com deficiência no centro de custo dos RHs, não era no centro de custo das áreas. Então, essas pessoas elas não eram desenvolvidas pelos gestores que não assumiam a gestão daquele talento, porque estava no centro de custo do RH, né? Então, o que a gente precisa é empoderar os líderes das empresas e fazer essa provocação ali do papel desses líderes na carreira dos profissionais com deficiência, o quanto eles estão dando feedback, o quanto eles estão reconhecendo as pessoas com deficiência, o quanto a gente vem falando de carreira, né, de se candidatar a vagas internas, né, das próprias pessoas com deficiência se candidatarem a vagas internas, das próprias pessoas com deficiência buscarem aí uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico, um curso de idioma. Às vezes nem elas sabem ainda o que elas precisam para seguir carreira dentro daquele negócio, e o líder é um ator importante, mas a pessoa com deficiência também, se não for protagonista, não cresce. Agora, de fato, a maioria das vagas que a gente vê para as pessoas com deficiência é em cargo de entrada, porque é natural que seja, né? Mas a gente aqui na Talento Incluir faz vagas em todas as posições de diretoria, inclusive, posições com uma régua alta, que a gente também tem um grande esforço para buscar esse profissional, que não acha, né, tanto para atender aquela régua. Tem muita empresa que quer inglês, tem muita vaga de tecnologia que demanda muita experiência e muito estudo. Então, por outro lado, as pessoas com deficiência que estão aí nos assistindo, alô, pessoas com deficiência, a gente também tem que correr atrás da formação, a gente tem que correr atrás do desenvolvimento técnico e comportamental para concorrer a essas vagas, porque não é verdade que só tem vaga de cargo de entrada, é verdade que a maioria é de cargo de entrada. Bem lembrado, então. É bom saber que esse cenário vem mudando cada vez mais, né? Eu mesmo que trabalho com treinamento, já dei treinamento para várias pessoas com deficiência, e isso me deixou muito feliz de saber que essas pessoas estão aí em cargos bons, em funções muito, muito boas, muito interessantes. E aí, pessoa com deficiência que está na empresa e sente que não está crescendo, vai tomar um cafezinho com o seu gestor, pede um feedback, fala que você quer crescer. Se você não tiver abertura, fala com o RH.
Se você não tiver abertura e acha que não vai rolar, troca de empresa, cara. Claro. E tá te segurando aí, né? Vai embora. Existem muitas possibilidades. É importante dizer que a lei de cotas, ela abre a porta para que a gente entre na empresa, mas ela não garante a nossa ascensão lá dentro. É a gente que tem que ralar para se desenvolver, para ser promovido, para fazer uma carreira, né? A lei de cotas, ela só abre a porta, depois a gente tem que correr atrás. E se aquela empresa não está nos atendendo, e a gente já tentou de tudo, já tentou cafezinho com o gestor, já tentou falar com o RH e não rolou, então talvez seja a hora da gente fazer essa mudança, essa movimentação aí. Boa. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, que é a última, e depois a gente vai ler as perguntas aqui do pessoal que mandou no chat, alguns comentários também. Deixa eu falar, Vanessa, Fernanda, quem mais? Claudomiro, a gente vai responder as perguntas de vocês, fica aí. Tá? Vamos sim. Inclusive, se eu olhar para o lado aqui a Isabela da Vagas está me mandando as coisas aqui, aí eu fico olhando aqui. Tecnologia, gente, muita informação. Ó, queria voltar lá naquele assunto do capacitismo, que, como você bem já disse aí, é o preconceito, a discriminação contra aí, as pessoas com deficiência. E isso tem a ver com o nosso bate-papo de hoje, tem tudo a ver, acho que foi algo bem interessante aí, porque, como eu disse, eu percebo que muita gente nem sabe o que é isso. Então, quais as dicas, Tabata, que você deixa aí para que as empresas promovam um ambiente corporativo mais inclusivo e menos capacitista? Olha, deixa eu falar sobre o capacitismo. Todos nós somos capacitistas, gente, porque a gente veio dessa sociedade que muitas vezes duvidou das pessoas com deficiência. Quando eu era criança, um vizinho que eu tinha, que tinha deficiência intelectual, era chamado de o doidinho da rua. A minha vizinha, que tinha sequela de paralisia infantil, que é a poliomielite, era chamada de a aleijada. Veja bem, termos que hoje são termos até pejorativos, se a gente for pensar. Mas é importante dizer que, às vezes, esse elogio ou esse duvidar, às vezes esse elogio do lição de vida, do super, ele é bem intencionado, ele não é mal intencionado. A pessoa não é capacitista por maldade, ela é capacitista por falta de informação. Para isso, a gente precisa de informação, inclusive nós, pessoas com deficiência. Né? A gente também precisa, às vezes a gente fala assim, seu João sem braço, aí a gente fala, eu tô falando que quem não tem braço é incapaz, né? Também tô sendo capacitista. Nossa, é verdade. Porque a gente cresceu ouvindo isso com tanta naturalidade que a gente repete com a mesma naturalidade. Uma vez eu vi uma placa escrita assim, vagas reservadas, vaga de estacionamento para pessoa com deficiência física. Outra placa embaixo, mas comumente ocupada por pessoas com deficiência mental. Eu achei o máximo. Aí, se você parar para pensar, na verdade, comumente ocupada por mal educados. E quando eu falo que é ocupada por pessoas com deficiência mental, estou dizendo que as pessoas com deficiência mental e intelectual são mal educadas, e não necessariamente são. Então, é uma placa capacitista também, e eu achava o máximo. Então, estou dizendo para vocês, e estou assumindo, eu sou capacitista em desconstrução, porque eu estou aprendendo ainda. Durante 20 anos na minha vida, eu não andei. Eu andei, durante 20 anos eu não andei. Metade da minha vida eu tive deficiência, metade não tive. Então, tenho muito que aprender, também nasci nessa sociedade. Agora, para as empresas quebrarem o capacitismo, a gente precisa de informação, treinamento, desenvolvimento constantes, disseminação de informação por materiais de comunicação, por videoaulas, por EADs, por treinamentos presenciais ou treinamentos online, pílulas de inclusão, né? Tem um calendário com datas específicas aí do universo das pessoas com deficiência que a gente pode trabalhar, e não precisa ser só nessas datas, a gente pode trazer o tema inclusão de pessoas com deficiência de forma transversal, né? Por que não trazer músicos com deficiência para tocar na sua festa de final de ano? Por que não trazer um mestre de cerimônias com deficiência para assumir o microfone do seu evento, independente dele ser um evento direcionado ao tema? Aliás, muito legal se não for direcionado ao tema, porque a gente está vendo uma pessoa com deficiência ali trabalhando, e isso quebra qualquer estigma, paradigma e preconceito, e aí a gente quebra esses vieses e tem uma sociedade e uma corporação menos capacitista, com certeza.
Sim, e você disse uma frase muito interessante, que você é uma capacitista em desconstrução. Eu diria que nós somos preconceituosos em desconstrução, porque tem vários outros, enfim, temas aí que a gente poderia falar, mas eu acho que quando a gente fica consciente, né, de que somos capacitistas, de que temos preconceitos, eu acho que já é meio caminho andado, né? E aí depois é só desenvolver. O que não dá é ficar falando que é mimimi, né, Tabata? E o preconceito é um comportamento comum do ser humano e não necessariamente ele é maldoso, porque o preconceito é quando a gente forma uma opinião antes de conhecer a pessoa, antes de conhecer a situação. A gente faz isso o tempo inteiro, porque o nosso cérebro é muito rápido. Ele leva 1/20 de segundo para fazer isso. Então você não tem controle sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Pronto, já foi. Então a gente tem que assumir, somos preconceituosos. A gente precisa de informação para que as opiniões que a gente emite, para que as atitudes que a gente tenha sejam atitudes coerentes e não discriminatórias. Boa. Ó, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, essa questão de trabalhar ações mais inclusivas e menos capacitistas dentro da empresa. O Claudomiro falou aqui algo bem preocupante. Ó. Fui contratado por uma empresa de construção e a empresa não orienta os funcionários a respeitar os deficientes que trabalham na empresa. Eu acabei saindo de lá, pois alguns funcionários chamarem de monstros os deficientes, e aí está dizendo que foi chamado também. Nossa, muito pesado isso aqui, né, Tabata? Infelizmente isso aqui acontece em muitos lugares ainda, né? Claudomiro, eu sinto muito pelo que você passou, eu espero que você seja empregado e quero te dizer que foi livramento. Eu posso dizer, é um caminho muito longo para quebrar conceitos, estigmas de um país que tem mais de 500 anos e pouco incluiu pessoas com deficiência em seus processos sociais, seja no trabalho, na educação, na saúde, na família. Então, a gente vê próprias famílias escondendo filhos com deficiência, a gente vê ainda instituições onde moram pessoas com deficiência que foram abandonadas. Ainda nos dias de hoje, a gente sofre consequências desse processo histórico. Então, empresas que ainda não trazem informação, treinam e desenvolvem seus colaboradores para ampliar essa consciência, para se ter mais empatia, né, sobre o outro, respeito, principalmente, são empresas que estão mais atrasadas aí, né, e que precisam se atualizar, porque hoje em dia a nova geração que está chegando aí valoriza muito a diversidade, e é um critério de escolha dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Se a empresa tem valores de diversidade, se a empresa tem pessoas negras, pessoas gays, pessoas com deficiência, pessoas 60 a mais, se a empresa, né, valoriza as mais diversas religiões, o jovem hoje escolhe a empresa que tem a diversidade como um valor. Então, essa empresa, ela pode ter colaboradores mais antigos, mas a nova galera que está chegando aí talvez não se interesse por esse trabalho. E essa empresa vai ficar para trás se não se atualizar, né? Bem lembrado, Tabata. Aqui também a Simone falou, onde eu encontro esse calendário relacionado a pessoas com deficiência? Acho que você citou em algum momento aí da sua fala, né? Simone, a gente faz muita pesquisa, sabe? Tem várias datas aí de calendário inclusivo. Você pode procurar no Google as datas, por exemplo, 21 de março é Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 3 de dezembro é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 21 de setembro é Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Tem algumas datas que eu sei de cabeça. A gente fez um compilado desse calendário, mas ele não está público, mas é uma boa dica. Quem sabe a gente combina com a Jaque do nosso marketing, que está aí nos bastidores, da gente divulgar esse calendário em breve. Isso é ótimo, hein? Manda um e-mail para a gente, contato@talentoincluir.com.br. Quem sabe a gente te manda, né? Você pode pesquisar na internet, você vai achar muitas datas, mas a gente pode mandar o que a gente fez, né? Muito bom. A Carol tinha falado aqui, a Carol também da Talento Incluir novamente, tinha falado, quando a gente estava falando sobre acessibilidade, de que dia 26 falaremos com Romeu Sasaki, o pai da acessibilidade no Brasil. Eu mesmo já cheguei a ler artigos do Romeu, realmente ele acho que é o especialista mais
conhecido em pessoas com deficiência no Brasil, Tabata? O Romeu Sasaki, ele é um cara que estuda muito e desenvolve alguns conceitos. Então, o conceito das 7 dimensões da acessibilidade, ele que criou, e ele é um homem já mais velho, de cabelos brancos, que tem muita experiência aí, que acompanhou muitos movimentos de pessoas com deficiência, acompanhou muito a militância, acompanhou muito o surgimento da lei de cotas, e acompanha até hoje. E ele vai falar aí na próxima live com a Carol das 7 dimensões da acessibilidade, que é o que eu falei aí, que eu dei um trechinho, que é a acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, a minha cola aqui, acessibilidade programática, metodológica e instrumental e natural e comunicacional. São 7, né? A gente publicou há pouco tempo no nosso Instagram um carrossel de fotos explicando um pouquinho, brevemente, do que era cada acessibilidade dessas, mas nada melhor do que o Romeu Sasaki para falar disso, porque ele criou o conceito e ele vai falar com muito mais propriedade sobre as 7 dimensões da acessibilidade. Então, não percam. Que dia que é? Alguém me lembra aí o dia? 26. Essa Pronto. Nem eu vou perder, porque eu já li o artigo dele, agora eu vou conhecê-lo. Então, muito legal. Essa maravilhoso. 26 de novembro, às 5 da tarde, aqui no canal do YouTube da Talento Incluído, no Facebook e no LinkedIn também. Muito bom. Bom, vamos para as perguntas aqui agora do pessoal que mandou aqui no chat. Eu tenho 2 perguntas aqui. A primeira é a da Vanessa. Vanessa, obrigado pela sua pergunta. E ela pergunta aqui para a gente, para você, na verdade, Tabata, qual a sua dica para as pessoas com deficiência aumentarem oportunidades no mercado de trabalho? Acho que é conseguirem mais oportunidades, imagino. Oi, Vanessa, tudo bem? Olha, Vanessa, eu acho que é válido a gente não parar nunca de estudar. Estudar pode ser uma faculdade, pode ser uma graduação, uma pós-graduação, mas também podem ser livros, podem ser conteúdos de desenvolvimento comportamental que a gente encontra por aí. A gente encontra alguns cursos, alguns são gratuitos, outros são pagos. Importante que você não pare de estudar, de se desenvolver nas suas habilidades técnicas, no seu conhecimento técnico de idioma, né, outras línguas, no seu conhecimento técnico de algo que você acha da profissão que você escolheu, né? Procure cursos técnicos relacionados à profissão que você escolheu, mas também procure conteúdos de desenvolvimento comportamental, porque, sim, as empresas valorizam a técnica, contratam as pessoas pela técnica, mas demitem as pessoas pelo comportamento. Então, se a gente não cuidar das habilidades comportamentais também, a gente não tem tanto sucesso aí no mercado de trabalho, né? É verdade. E queria lembrar só, Vanessa, de que tem muitas oportunidades no vagas.com, inclusive na página inicial do Vagas, Vanessa, que é gratuito, inclusive, tá? Você tem ali um botãozinho, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Então, tem muitas empresas que têm essas ações afirmativas aí, abrem vagas exclusivas para PCDs. Então, deixa seu currículo lá, deixa ele sempre atualizado, porque isso facilita também para que você consiga boas oportunidades. Certo? Certo. Bom, vamos ver aqui a pergunta da Fernanda. Tabata, como que as empresas podem estar mais preparadas para receberem as pessoas com deficiência? Fernanda, obrigada pela sua pergunta. Se é de alguma empresa, comenta aí no chat que eu quero saber. Agora, as empresas não podem deixar de falar sobre esse assunto. Às vezes, muitas vezes as empresas, na maioria das vezes, as empresas começam a falar sobre o assunto inclusão de pessoas com deficiência motivados por uma cobrança legal pela lei. Fazem ações específicas para a contratação de pessoas com deficiência, até trazem um treinamento para um gestor, mas depois não fazem mais nada. Uhum. Se as empresas não acompanharem as pessoas com deficiência, não acompanharem os líderes, não trouxerem ações com o tema inclusão constantemente, o tema morre. A gente precisa constantemente falar do assunto.
seja em treinamentos, em materiais de comunicação, em pesquisas. A gente precisa ouvir a população com deficiência que já trabalha dentro da empresa e as lideranças diretas desses profissionais para entender essas relações, né? Entender quantas pessoas com deficiência a gente tem, se tem mais homens, se tem mais mulheres, em que cargos que eles estão, se a carreira deles está estabilizada, se eles estão crescendo ou se eles estão parados. Então, a gente precisa falar mais sobre o tema. A gente precisa não deixar de falar sobre o tema. O problema é que as empresas começam a falar sobre o tema e depois vai cair. Param. Aí depois a gente tem que fazer um retrabalho. Então, não pode deixar o assunto morrer. Boa, Tabata. Chegou mais uma perguntinha aqui da Simone. O que você diria sobre acessibilidade em empresas de e-commerce? Você sabe, Tabata, como é que está o processo de acessibilidade nesse tipo de segmento? Você ouviu alguma coisa nesse sentido? Ô, Simone, eu não sei se você está falando internamente ou se está falando para o público que vai comprar. Os sites precisam estar cada vez mais acessíveis. Tem que ter texto alternativo toda vez que tem imagem, tem que se preparar para uma pessoa cega que vai comprar seu produto no e-commerce, para uma pessoa surda que vai comprar seu produto no e-commerce, né? Ter uma janela de libras, ter uma pessoa no chat disponível para atender esses clientes é importante. Internamente, a gente tem que se preparar mais com ferramentas tecnológicas para absorver o público com deficiência. A gente tem falado muito sobre acessibilidade nas redes por conta do momento que a gente está vivendo. Esse ano foi um ano difícil no sentido de perda de seres humanos por conta de pandemia. Foi um momento difícil em relação às empresas que precisavam se manter, né? Mas a gente aprendeu muito. A gente aprendeu, por exemplo, que numa reunião de equipe que tem uma pessoa surda, a gente tem que abrir a câmera, porque a pessoa precisa ler os lábios. E muitas pessoas surdas trouxeram, nossa, não estão abrindo a câmera, eu não tenho entendido o que está acontecendo na reunião, né? Então, a gente precisa trazer recursos de acessibilidade tecnológica para que pessoas cegas possam usar, né, os recursos da empresa, os programas que a empresa usa para trabalhar e de acessibilidade comunicacional, sendo libras e legendas para pessoas surdas ou com baixa visão. Tá bom? Você até citou a pandemia. Você já tem algum estudo, enfim, alguma percepção de quais foram os impactos da pandemia nas pessoas com deficiência? A gente vem fazendo pesquisas dentro de empresas, então são pesquisas bem pontuais aí. A gente sabe que a pandemia trouxe coisas interessantes e coisas não tão interessantes. Para algumas pessoas com deficiência, o home office tem sido muito bom. Por exemplo, a Kátia da nossa equipe consegue ir ao banheiro. Não porque o nosso banheiro não está adequado, mas que o próprio banheiro com a norma técnica da ABNT, que é a NBR 9050, a acessibilidade atende muitos cadeirantes, mas não atende ela, que tem ossos de vidro, que precisa de coisas bem específicas, né? E como a gente, quando está trabalhando, a gente está no cliente, nem todo cliente tem acessibilidade, né? Então, ela está dizendo, eu estou indo mais ao banheiro, olha que coisa, né? Para outras pessoas, não está sendo tão positivo, porque às vezes você está em casa, tem uma mãe doente, tem criança pequena, não tem uma internet boa, tem um ambiente que não contribui para que a pessoa trabalhe com tranquilidade. Então, é importante a gente sempre olhar o caso a caso, é importante que as empresas cuidem aí dos colaboradores, né, com e sem deficiência que estão em casa, porque o home office, ele é muito bom, é muito positivo, mas funciona bem para algumas pessoas e não funciona bem para outras. Então, é preciso avaliar o caso a caso e não podemos generalizar, né? Verdade. E aí a Jéssica pergunta aqui, que a gente falou do calendário, né, que você deu as dicas aí das datas e tudo mais, e ela pergunta como trabalhar em cima do calendário da diversidade, ou seja, acho que ela deve estar querendo saber o que pode se fazer, né? Em termos de ações. Jéssica, tem tanta coisa que a gente pode fazer nesse calendário. A gente tem um treinamento que está disponível, inclusive, aqui no canal do YouTube da Talento Incluir, que fala sobre ações afirmativas, ações inclusivas. Eu vou tentar achar o link aqui para você, se minha equipe tiver aí, conseguir achar aquele link daquele webinar que a gente faz em cima do calendário.
fica a dica para você que quer trabalhar ações, porque, por exemplo, se a gente vai falar da deficiência auditiva, é legal trazer uma pessoa surda, trazer uma sessão pipoca com um filme que tem a ver com a surdez, mas não é um filme que acabe com a vida da pessoa surda, é um filme que traga a imagem de uma pessoa de forma positiva, né? Então, a gente pode trazer, por exemplo, no Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente já levou os atores daquele filme Colegas, sabe? Para falar numa empresa. A gente pode fazer milhares de coisas. A Talento Incluir pode te ajudar com ideias, porque a gente não para de ter ideias o tempo todo para fomentar a inclusão, né? Quando não tem ideia, a gente inventa uma coisa nova. Mas a gente já trouxe um treinamento falando só disso aqui no nosso canal do YouTube. Muito bom. Então, pessoal, já fica esperto aí, já dá uma fuçada lá nos canais da Talento Incluir, porque vocês podem encontrar bastante conteúdo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. O pessoal já colocou aqui, da Talento, já colocou aqui nos comentários. O link tá aí? Isso, tá aqui no YouTube, ó. Gente, olha rápido. Equipe maravilhosa essa, gente. Também curti, hein? Da missão cumprida. Então, quem perguntou foi a Jéssica, né? Foi a Jéssica. Então, já mandou aqui, ó, adorei. Massa, clica no link, então, Jéssica, e é 1 horinha de webinar. Você vai ter várias ideias aí que a gente trouxe para você. Eu que dei essa aula, inclusive, foi muito legal. Muito bom. Bom, já temos aqui quase 1 hora de live, então a gente vai finalizando aqui. Tabata, você viu como passou rápido? Nossa, eu nem senti, de verdade. Nem eu. Renan, a gente precisa fazer lives mais vezes, porque é muito legal falar com você. Eu também adorei, eu curti muito também. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela participação aí, por vocês terem topado a gente fazer essa live aí. Queria agradecer a todos que estão conosco até agora, aqui assistindo, interagindo, mandando as perguntas, os comentários. Tenho certeza aí que trouxe várias reflexões aí para pessoas que trabalham com recrutamento e seleção, para pessoas, enfim, que têm deficiência, que não têm deficiência, pessoas que não trabalham com recrutamento e seleção. Acho que foi muito bacana para todo mundo. Eu aprendi muito, eu acho que a Jade, a intérprete, aprendeu, a produção aprendeu, e talvez até você, né, Tabata, conversando, aprende também, né? Da hora. Gente, quanto mais, eu sempre falo isso, mas eu percebo que quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei. É verdade. Como é bom a gente poder aprender, né, gente? Sinal que a gente tem inteligência e que a vida não para, né? Aliás, coisas que a gente aprendeu ontem, talvez não sirvam mais hoje. Então, por isso que a gente tem que ficar antenado, ligado. Principalmente nessas questões do movimento das pessoas com deficiência. As coisas mudam, as leis mudam, o perfil das pessoas com deficiência se transforma. Se a gente não estiver antenado e atualizado, a gente perde o bonde. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa collab com a Vagas.com. Eu quero falar para o pessoal aí do Facebook da Vagas, segue a Talento Incluir nas redes. Para o pessoal da Talento Incluir, segue Vagas.com nas redes. Acompanhem a gente sempre está trazendo conteúdo aí. E foi um prazer falar com você, Renan. Jade, obrigada. E antes da gente finalizar, eu vou deixar aqui um convite misturado com spoiler. Aí vocês pensam aí, tá? Na Talento. Mas a produção aqui da Vagas está falando, por que a gente não faz esse calendário aí em parceria, de repente, hein? Fica essa dica aí, hein? Tá bom? Vamos conversar, quem sabe? Vamos conversar. A produção falou aqui, eu falei assim, tá bom, vou deixar no ar aqui. Tá bom, gente. Então, obrigado mais uma vez. Pessoal, essa live ela vai ficar gravada nos canais aí da Talento Incluir. E no Vagas for Business vai ficar na nossa página exclusiva de webinars. Então, se você jogar aí forbusiness.vagas.com.br/webinar, vocês terão esses conteúdos todos, inclusive essa live que a gente está fazendo aqui agora, e aí depois vocês podem assistir novamente, de repente aí para quem não conseguiu assistir tudo, não pegou o início, né? Aí vocês podem encontrar esses conteúdos, mas então no Vagas vai ficar... Dá para maratonar o conteúdo da Vagas, dá para maratonar o conteúdo da Talento Incluir, porque nesses últimos tempos a gente construiu muito conteúdo bacana. Para quem é pessoa com deficiência e para quem é empresa também, precisa aprender mais sobre inclusão. É verdade. Então, acompanhe aí os conteúdos nas redes sociais da Talento Incluir. Acho que as redes sociais de vocês são todas @Talento Incluir, acredito, né? Isso aí, Talento Incluir no LinkedIn, Talento Incluir no Facebook, @Talento Incluir no Instagram. Estamos aí.
E no YouTube, curte, compartilha. Boa! E no nosso caso, vocês encontram a gente também nas redes sociais, é só jogar lá Vagas for Business, que é super simples também de encontrar, e aí vocês podem seguir, né? O pessoal da Talento segue o pessoal do Vagas, o pessoal do Vagas segue o pessoal da Talento, e a gente segue todo mundo. Sigam a gente também, eu, a Tabata, aqueles. O Renan é bom de Instagram, eu sigo você no Instagram, adoro que você posta lá, viu? Ai, meu Deus, será que eu tô postando coisa boa mesmo ou só palhaçada? Mas é gostoso, é divertido de seguir, eu gosto. No Instagram eu falo palhaçada, no LinkedIn eu coloco coisas mais sérias. A gente tem que se divertir também, né? Então tá. Aí. Tabata, obrigado mais uma vez. Jade, obrigado por ter feito aí a tradução pra gente. Obrigado pela produção aí que estava nos bastidores, mandando aqui os conteúdos para a gente ir acompanhando. E até uma próxima, que essa invasão aí de redes sociais seja mais frequente e a gente se encontre mais vezes, Tabata. Valeu, Renan. Valeu, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.